Bom dia, pessoal que está entrando agora. A gente está conversando sobre a APS. Então, a APS vai ser o seguinte. Essa prática, simulando a prova da OAB. Essa prova é de 2019. Grupo de 3 pessoas. Data limite de entrega 23/10. Mais data limite, grupo de pessoas. Vou disponibilizar lá no Classroom, tá? E depois mandar também para o líder. Aí mandar, vai ser, como vai ser tudo virtual, vai ter que mandar no meu e-mail, tá, gente? Certo, gente? Alguma dúvida aí sobre a PS? Vou disponibilizar lá no Classroom, ainda hoje, o caso que estava na OAB, na prova da ordem, tá? E aí vocês vão utilizar lá as orientações da prova e vão simular. Lembrando que essa prova aí, normalmente, ela é realizada no prazo de 5 horas, gente. Vocês vão ter aí a possibilidade de fazer com consulta, em grupo, e ainda vão ter um prazo aí bem elastecido para fazer, certo? No dia da prova da ordem, vocês não vão ter todos esses dias para fazer, não. Tá? Então, eu sei que a maioria aí vai optar por outras áreas, mas, gente, como está falando de processo de trabalho, a gente vai fazer uma provinha aí na área da matéria, certo? Vamos abrir nosso material para a aula de hoje. Aqui. Paramos.
Pronto, gente, vamos compartilhar aqui. Gente, então hoje a gente vai retomar a aula passada, a gente falou de atos, prazos e termos processuais. E hoje a gente retoma, então, para iniciar um novo capítulo, para falar de nulidades. Ah, professor, tem nulidade no processo de trabalho? Tem, gente. Como em qualquer regra de direito processual, né, qualquer ramo de direito processual, existe um capítulo que ele é o que é voltado para tratar das nulidades. Né? Segundo, né, nulidades são atos que prejudicam o andamento do processo, podendo gerar algum tipo de prejuízo mais considerável, prejuízo grave, ou atos que podem gerar até mesmo a nulidade total de um processo, ou, em algumas circunstâncias, apenas uma redução ou a necessidade da prática dos atos novamente. A gente vai explicar, né? Via de regra, né? A regra de nulidades, ela vem lá do direito francês, é uma regra que não está na apostila, mas não está na origem. Na origem, diz o quê? Que é exatamente só há nulidade em caso de prejuízo, ou seja, só haverá declaração de nulidade no processo do trabalho se houver comprovado prejuízo, ou seja, além de você ter uma regra sobre a nulidade, ou seja, são situações que fogem ao cotidiano do direito processual, esse ato praticado ele tem que gerar um prejuízo. Além disso, só vai ser declarada a sua nulidade se o prejudicado alegar, certo? Então, três regrinhas iniciais. Normalmente, são princípios sobre nulidade. Primeiro, só há nulidade se houver prejuízo. É o que eu disse, que vem lá do direito francês, pas de nullité sans griffe. O que é isso? É exatamente, só há nulidade se houver prejuízo. Segundo princípio, o prejudicado é que tem que alegar a nulidade. Quem gerar a nulidade, ele não pode valer da sua própria torpeza, ou seja, a pessoa que deu causa à nulidade, ela não pode alegar isso no processo. Por quê? Porque senão isso aí seriam manobras praticadas no processo que gerariam maior prejuízo à parte contrária. Além disso, a nulidade, desculpa, gente, o pigarro aqui. A nulidade, ela pode o quê? Ser denunciada, ou seja, dependendo da gravidade, ela pode, inclusive, ser apontada pelo magistrado, ela pode ser denunciada, ela pode ser apurada, ela pode ser levantada de ofício, né? Via de regra, quando for uma nulidade grave. No Brasil, como eu disse para vocês, apesar de existir dois sistemas, o francês e o alemão, a gente incorporou o sistema francês, que é o quê? Que é exatamente essas regras quanto à alegação e essa questão da nulidade se houver apenas prejuízo. Certo? E quanto à questão da alegação que você disse que o juiz... Difícil. E o que o senhor disse sobre a nulidade, né? Que o juiz poder alegar de ofício ou levantar de ofício. No sistema brasileiro, ele é uma mescla, né? Ele é a adoção desse trecho do direito alemão, mas ainda assim colhe o direito francês, então só haverá a possibilidade do juiz levantar de ofício a nulidade se essa nulidade ela for absoluta, ou seja, quando houver uma gravidade ou se tratar de assuntos que são de extrema importância para o processo. Enquanto no âmbito do processo civil, né, normalmente a prescrição é denunciada de ofício no direito, né, em razão do direito, principalmente quando se fala de matéria de ordem pública e de interesse social, a prescrição ela deixou de ser um instituto renunciável para se tornar um instituto irrenunciável. Por quê? Porque houve uma alteração na legislação e há uma obrigatoriedade aí para a gente poder alegá-la, né? Então, via de regra, o juiz do trabalho,
né? Tem uma discussão, na verdade, com essa alteração, se o juiz do trabalho, porque não tem uma regra, apesar de ter uma regra sobre prescrição em processo de trabalho, como é que funciona a prescrição, né, no direito do trabalho e no processo de trabalho? Após a saída do empregado ou do reclamante da empresa, ele tem 2 anos para entrar com a ação, podendo pleitear os últimos 5 anos de direitos do ajuizamento da ação. Então, saiu, você tem 2 anos, prazo prescricional bienal, e 5 anos, prazo de 5 anos quinquenal, para buscar os últimos direitos do trabalhador. Com a alteração do Código de Processo Civil, houve uma discussão a respeito da possibilidade da pronúncia de ofício ou não da prescrição também em sede de processo do trabalho. Existe a maioria dos magistrados, eles entendem que não é declarável de ofício, a prescrição, ou seja, para que haja declaração de prescrição, deverá haver manifestação expressa e clara da parte que interessa. Então, no caso aí, normalmente, quando a gente fala em processo de trabalho, a prescrição ela favorece o empregador e desfavorece, prejudica o empregado. Então, via de regra, a maioria dos intérpretes, dos magistrados, entende que não há prescrição de ofício. No entanto, existe entendimento contrário, que entende a possibilidade, sim, da prescrição ser declarada de ofício, certo? Por quê? Porque, na verdade, a regra de prescrição, ela, né, para alguns, ela seria matéria de ordem pública, portanto, deveria ser declarada. No entanto, como eu disse para vocês, há uma discussão. Isso, normalmente, será avaliado, se cair em prova, numa prova de segunda fase, da ordem, ou então num ponto de questão discursiva de uma avaliação de concurso público, portanto, aí prova de magistratura para uma segunda fase da avaliação também da magistratura do trabalho. Beleza, professor? Então, até agora, o que nós vimos? Pontos fundamentais aqui. Primeiro, o Brasil adotou aí o sistema francês. Segundo, só haverá declaração de nulidade se houver prejuízo à parte. Terceiro, tem que haver o quê? Tem que haver, como eu disse para vocês, um prejuízo à parte e só pode ser alegado por quem for prejudicado. Ou seja, quem deu causa à nulidade, ele não pode alegar, mas quem é prejudicado pode. Certo? Então, beleza, professor. Então, você está falando aí que a nulidade, ela é, via de regra, né, existem esses 2 requisitos. Primeiro, tem que causar prejuízo. Segundo, como você disse aí, como a gente apontou bem aqui no início, só o prejudicado tem que alegar, o prejudicado deve alegar esse prejuízo. E esse prejuízo, ele é o quê? Ele é um prejuízo real. Não adianta ser um prejuízo apenas aparente. A parte, ela tem que ser prejudicada, certo? Então, a parte, toda vez que ela for prejudicada no processo, ou verificar que existe uma nulidade, ela deve se manifestar de maneira imediata, sob pena de consentimento. Então, ele deve arguir, a parte tem o dever de arguir a nulidade na primeira oportunidade que tiver para falar nos autos, podendo isso acontecer tanto em audiência quanto em petição. Então, eu não posso ficar, se for uma nulidade aí que ficar patente, a parte tem que de imediato alegar essa nulidade na primeira vez que tiver que falar nos autos, seja através de petição, seja em audiência, certo? Lá no artigo 796, o que a gente apontou? A gente apontou aí que ela deve ser o quê? Uma nulidade que deve ser alegada, não pode ser alegada, aliás, para sanar apenas erro, ou seja, para sanar uma falta. Ela não pode arguir essa nulidade que deu causa também, ou seja, não pode se valer da própria torpeza.
Então, o que a gente está trazendo aqui? Isso aqui são todos os princípios que regram a questão da nulidade dos processos, inclusive do processo do trabalho. Então, professor, o que você pode falar dessa regra aí que você está falando das nulidades, essa parte inicial de nulidades? Primeiro, nulidade nada mais é do que uma sanção que a lei priva o ato jurídico de seus efeitos, ou seja, o ato praticado com nulidade, ele não gerará os efeitos normais, ou seja, se não for cumprida conforme a descrição da lei, ela não gera os seus efeitos. Isso é nulidade, ou seja, é um ato irregular que não produzirá efeitos. Isso é um conceito bem simples e genérico de nulidade. Então, a nulidade nada mais é do que a prática de um ato fora dos ditames da lei, ou seja, irregulares, que não produzirão seus efeitos. Lembrando, em processo de trabalho, só haverá declaração da nulidade se causar real prejuízo, se houver o quê? A questão da parte poder alegar, ou seja, a parte que tem prejuízo pode alegar, e que a gente apontou que o juiz também ele pode alegar de ofício quando se tratar de nulidade absoluta, ou seja, quando se tratar aí de questão que é considerada como grave, certo? Seguindo, um princípio bem importante aí também de nulidade. Opa, cortou aqui cortou o nosso material. Estão me escutando, gente? Está falhando a internet. Vocês estão me escutando, gente? Sim. Então tá. Então, seguindo. Como eu estava falando para vocês, existe ainda um outro princípio. Existe um outro princípio que é bem importante quanto à nulidade, que é o princípio da finalidade. Ou seja, sempre que o ato realizado atingir a sua finalidade, ele será considerado válido ainda que ele não observe as normas estabelecidas pela lei ou o regramento estabelecido pela normatização. Então, lógico, se houver uma nulidade grave, esse ato não vai atingir a finalidade e haverá declaração de nulidade. E toda vez, como eu falei no conceito que eu dei para vocês de nulidade, uma vez verificada a nulidade, não haverá produção dos efeitos normais daquele ato. Aquele ato não haverá produção de efeitos como estabelecido pela legislação. Então, muitas vezes, dependendo da gravidade, ou terá que ser realizado novamente, ou poderá, inclusive, gerar nulidade total do processo. Beleza, professor? Então, você falou de nulidade, falou de maneira genérica. Regras de nulidade. Como eu disse para vocês, existem nulidades graves e nulidades que não são tão graves. As nulidades, portanto, que não são tão graves, são sanáveis, podem ser corrigidas, e existem nulidades que são insanáveis, certo? As sanáveis normalmente é de interesse privado e normalmente só será alegado pela parte prejudicada. Então, não haverá declaração de ofício pelo juiz. Normalmente, questão de nulidade referente à prova. Se a parte não alegar alguma irregularidade na prova, haverá depois a análise dessa prova como se ela fosse regular. Então, isso é um vício sanável. Ou seja, se alegar no momento oportuno, você fala, excelência, alguma coisa errada aqui. Por exemplo, a testemunha é suspeita. Você alega, se provou, não haverá utilização daquela prova. Se você ficar sabendo posteriormente que há algum caso de não oitiva do testemunho, você vai apontar isso no processo na primeira vez que você tiver que falar nos autos. Então, isso são situações de nulidades de interesse privado, são nulidades sanáveis, certo? Beleza, professor, dá um outro exemplo aí, né, de nulidade. Né? Gente, outra nulidade sanável é a questão da competência. Tá? Então, por exemplo, eu entro com a ação em Cuiabá, mas era para entrar em Rondonópolis. Se a outra parte não se manifestar sobre a incompetência, o que ocorrerá? Ocorrerá a prorrogação de competência. Ou seja, aquele local inicialmente
tido como incompetente passa a ser competente. Isso são vícios ou nulidades sanáveis. Uma vez alegadas, o juiz vai analisar e vai apontar essa situação. No entanto, se não for alegada, não haverá possibilidade de alegação de ofício pelo juiz e nem momento posterior. E aí haverá o quê? A convalidação daquele ato. Diferentemente do que? Diferentemente dos vícios insanáveis, né? Os vícios insanáveis, eles são graves, ou seja, eles não convalescem, eles não vão perpetuar-se no tempo. É uma nulidade de interesse público. Ele atinge não só a parte, mas atinge também o processo, atinge também os atos praticados pelo juiz. Ah, professor, dá um exemplo aí. Vou dar 2. Sentença assinada por quem não é juiz. Alguém pode assinar? Não. Por quê? Porque quem tem o poder jurisdicional é o magistrado, né? Ou magistrado togado, ou, né, em juizados especiais a gente tem o que se chama de juiz leigo, mas mesmo assim o juiz leigo, ao proferir a decisão, ela tem que ser chancelada, confirmada pelo juiz togado, ou seja, um juiz de carreira. E aí o que acontece? Se sai uma sentença, e essa sentença é assinada por quem não é juiz, ela tem validade? Não tem. Ela é completamente nula, ela é nula absolutamente. Ah, professor, então a nulidade, ela atinge a sentença e a sentença ela não vai ter validade. Exato. Ela não vai produzir seus efeitos. Qualquer situação que esteja inserida dentro daquela sentença, que foi assinada por um terceiro, que não é juiz, não terá validade e não produzirá efeitos. Ninguém vai poder cobrar a parte contrária de uma decisão assinada ou feita por terceiro, por alguém que não tenha poder jurisdicional. Outro exemplo, se você entra com uma ação criminal perante a Justiça do Trabalho, é possível? Não é possível. Por quê? Ainda que haja um processo correndo criminal dentro da Justiça do Trabalho, esse processo ele não produzirá efeito, porque a Justiça do Trabalho não tem competência criminal. A gente mencionou algumas exceções ao que toca assuntos de direito criminal, que o processo de trabalho pode analisar, mas a competência de condenar um sujeito, um cidadão, a penas restritivas de liberdade, ou detenção, ou reclusão, isso não é de competência da Justiça do Trabalho. Então, se o juiz do trabalho receber isso e sentenciar condenando aí, mandando prender, sei lá, um empregador por redução análoga de escravo, há nulidade absoluta. Por quê? Porque existe incompetência em razão da matéria. O processo do trabalho, ele não é voltado para análise de questões criminais, penais. Isso vai ser analisado lá na vara criminal. A gente analisa até a esfera de responsabilidade civil e trabalhista na esfera do processo de trabalho, mas não fará uma análise, não haverá um julgamento condenando ou mandando prender um empregador, por exemplo, em caso de cometimento de algum crime. Por quê? Isso não no processo de trabalho, isso não em uma vara do trabalho. Então, se houver uma decisão nesse sentido, ou seja, mandando prender, ou uma análise de um processo de natureza penal, criminal, no processo de trabalho, tudo que for analisado naquele processo será nulo de maneira absoluta em razão da sua gravidade. Certo? Seguindo. Dúvidas até aqui, gente? Tranquilo? Princípios. Eu já adiantei boa parte dos princípios para vocês. Nós vamos passar a analisar os princípios aí de nulidade no processo do trabalho. Primeiro dos princípios. Princípio da legalidade. Ou seja, a via de regra deve-se observar o que está estabelecido na legislação. Ou seja, se não houver respeito à legislação, ocorrerá um vício. Vício esse que poderá ocasionar a nulidade, certo? Nulidade é essa que a gente viu, que ela pode ser de natureza absoluta ou relativa, dependendo das consequências, se ela é de interesse público, privado, se há gravidade ou não há. Segundo princípio, que é o princípio da forma, ou seja, mesmo que haja nulidade declarada por um ato, deve ser aproveitado o máximo de atos praticados pelo juiz. Então, por exemplo,
O juiz ele pode muito bem receber um embargos a penhora, né? Peça que é interposta exatamente para evitar aí essa penhora, que é oposta aí em fase de execução, né? No entanto, se eu, interpor um embargos a penhora quando era caso de embargos de execução, em razão do princípio da fungibilidade, haverá a possibilidade da análise daquela peça, ou seja, mesmo que haja apenas um erro formal, não haverá declaração da nulidade. Por isso que existe o princípio da fungibilidade, a possibilidade da troca de um ato pelo outro, desde que essa realização, essa troca involuntária não seja grave, ou seja, haja a possibilidade aí de você fazer apenas essa correção desse erro material. Terceiro princípio, princípio da economia processual, né? Como eu disse, o magistrado ele deve aproveitar ao máximo todos os atos realizados no processo. Então, ele não vai mandar realizar atos repetidamente, ou repetir atos que não tenham por objetivo resolver aquela situação ou que possam retardar o andamento do processo. Por isso que não pode haver, via de regra, a irregularidade formal, né? Essa irregularidade formal, como a gente viu no princípio anterior, princípio da forma, se ele for apenas um vício contra a forma, haverá o quê? Apenas a correção. Ela é simplesmente sanada, ela é apenas retificada. Então, o princípio da economia processual nada mais é que, em caso de declaração de nulidade, haverá o aproveitamento máximo dos atos realizados anteriormente à sua declaração de nulidade. Outro princípio que a gente já viu, só haverá a nulidade se houver prejuízo. Então, o que é isso? O princípio da transcendência ou o princípio do prejuízo. Só haverá declaração de nulidade se houver prejuízo às partes. Certo, gente? De maneira bem resumida a questão de nulidade aqui, a gente vai encerrar esse capítulo e vai começar um novo capítulo. Agora a gente vai começar a entrar numa parte mais prática do direito processual do trabalho. Segundo o artigo 843 da CLT, né, que é um artigo de extrema importância, a gente vai começar a falar de partes e sujeitos, certo? O mais importante no processo de trabalho, né, eu falei para vocês que no processo de trabalho vigora o princípio da concentração dos atos, vigora o princípio da oralidade, portanto, é muito importante a participação das partes em audiência. Então, é muito importante em processo de trabalho a regra sobre a participação das partes e seus procuradores ou advogados, certo? Ponto importante que eu já aponto de imediato, segundo o artigo 791 da CLT, o que fala o artigo 791 da CLT? Fala que as partes poderão demandar perante a Justiça do Trabalho sem a presença do advogado. O que é isso? Isso é o que se denomina de ius ou jus postulante, que é o direito da parte, sem a presença de advogado, demandar em processo de trabalho, demandar perante as varas do trabalho. Ah, legal, professor. Então, quer dizer que se eu não quero constituir advogado, eu posso provocar um poder judiciário trabalhista? Pode sim provocar poder judiciário trabalhista. Ou seja, você pode demandar, você pode sem a presença de advogado. Eu, como eu disse para vocês, a minha opinião é que não é o ideal, porque as pessoas, os leigos, não têm a capacidade técnica. Muitas vezes elas vão sofrer prejuízo dessa falta de informação, dessa falta de conhecimento específico sobre os procedimentos e processos, né, que correm em um processo trabalhista, portanto, que são exigidos em um processo trabalhista. Então, mas é possível. Professor, e até quando que é possível demandar sem advogado? Normalmente na primeira e na segunda instância, ou seja, em instâncias ordinárias. Então, a parte pode, inclusive, recorrer. No entanto, se houver a necessidade de interposição de recursos especiais para tribunais superiores, TST, por exemplo, não é possível sem a presença de advogado. Assim como procedimentos especiais, como ação de consignação,
mandato de segurança, habeas data, não haverá possibilidade de interposição no processo de trabalho sem a presença de a ação rescisória também, não é possível sem a presença de advogado, certo? Isso é regra do jus postulante. Beleza, professor? Relembrando, quem são partes e quem são sujeitos? Partes, gente, são aqueles que demandam e contra quem são demandadas as ações judiciais. Partes são aquelas que têm interesse na causa, enquanto sujeitos são aqueles participantes do processo que não necessariamente, normalmente, via de regra, não têm interesse na causa. Então, partes normalmente é autor e réu. Falou em processo de trabalho, nós estamos falando de empregado e empregador, via de regra. E sujeitos do processo, todas as demais pessoas que participem do processo sem ter interesse naquela causa. Então, o juiz ele é um sujeito do processo, o oficial de justiça é um sujeito do processo, o perito é um sujeito judicial do processo, que via de regra, eles não têm interesse. Na verdade, via de regra, eles praticam os atos de maneira imparcial. Como eu disse para vocês, então nós temos partes e sujeitos. Vamos focar um pouquinho em partes. Partes, a gente tem autor e réu. No processo do trabalho, normalmente a gente utiliza a terminologia, ou seja, a nomenclatura de reclamante de um lado, reclamada de outro lado. Reclamante de um lado, reclamada de outro lado. Via de regra, o reclamante é o empregado. Via de regra, o reclamado ou reclamada é a empresa ou empregador. Professor, por que você mencionou via de regra? Porque essa nomenclatura ela não é fixa com base no interesse. Ela varia de acordo com quem ajuiza a reclamação trabalhista ou a ação trabalhista. Em situações excepcionais, haverá a possibilidade da empresa ser o reclamante. Ou seja, a empresa entra com uma ação contra o empregado. Nesse caso, que é medida excepcional, via de regra, quase na totalidade das ações, a maioria das ações ela é iniciada pelo trabalhador contra a empresa. Então, o trabalhador normalmente é o reclamante e a empresa é reclamada. No entanto, em medidas excepcionais, em processos especiais, haverá a possibilidade, por exemplo, da empresa entrar como reclamante contra o empregado, que será o reclamado. Dá um exemplo, professor. Eu mencionei para vocês a ação de consignação e pagamento. A ação de consignação e pagamento nada mais é que uma ação, né? Eu mencionei para vocês que há um tempo atrás, acho que um pouquinho mais de um mês, dois empregadores me procuraram. Por quê? Porque seus funcionários haviam falecido. Para evitar dúvida, para ir pagar errado a quem não tenha direito em receber os valores da rescisão trabalhista do empregado falecido, porque o empregador não pode ficar com esse dinheiro que não lhe pertence, o dinheiro, né, a pecúnia, os valores referentes às verbas rescisórias são direito do trabalhador. Uma vez falecido, eles são transmitidos como aos seus sucessores, como herança. Então, a empresa ela não pode ficar com esses valores. Então, se ela não sabe quem são os herdeiros, ou tem dúvida de quem são, o que ela faz? Ela consigna, ou seja, deposita em juízo essa ação. Então, via de regra, vai ser a empresa contra o falecido, né, empregado falecido, reclamante reclamado, e os herdeiros como terceiros interessados. Então, vejo que nessa figura, do exemplo que estou mencionando, a empresa será a demandante, a reclamante na ação, certo? Lembrando, professor, e a representação se eu quiser por advogado? Se eu quiser por advogado, você vai poder muito bem apresentar o seu advogado, normalmente através de procuração. No entanto, existe um processo do trabalho que se diz, o que se chama de mandato tácito. Professor, o que é mandato tácito? Ainda que não exista uma procuração devidamente escrita e juntada nos processos, se você comparecer com um advogado em audiência, tacitamente entender-se-á que você está constituindo aquele advogado para representar e defender os seus interesses.
Normalmente, mesmo que isso aconteça, se você vá com uma audiência sem ter apresentado a procuração por parte do seu a procuração, né, o advogado não apresente a procuração do cliente, passando os poderes, o juiz abre prazo de 5 dias. No entanto, isso é o quê? Um pedido apenas para formalizar, aternar, comprovar que aquele advogado é o representante da parte, seja do empregado, seja da empresa. Só que existe o que se chama de mandato tácito, possibilidade de não juntada da procuração e o ato do acompanhamento do advogado em audiência automaticamente o autorizará em defender o interesse daquela parte. Professor, e ações plurimas mesmo? O que são reclamações plurimas? Reclamações plurimas nada mais é do que a pluralidade de partes. Normalmente, quando há pluralidade aí quanto às partes. Então, por exemplo, professor, pode ter 3 empregados realizando uma ação contra a mesma empresa? Pode. Isso não é uma ação coletiva. Isso é uma ação plurima. Cada um vai defender o seu interesse, cada um buscando o direito próprio, mas dentro da mesma reclamação trabalhista, dentro da mesma ação judicial, certo? Isso é uma reclamação plurima, certo? E nessa reclamação você pode estar representado, né, normalmente todos os advogados, todos os reclamantes pelos mesmos empregados ou pelo sindicato. Outra regra bem interessante é a questão da representação. Como assim, professor, regra da representação? A empresa ela pode estar representada por seu preposto, certo? Quem que é o preposto, professor? O preposto nada mais é do que um indivíduo que vai receber poderes para representar a empresa, né? O preposto ele representa a empresa em audiência, certo? Beleza, professor. Então, você falou dessa questão de representação. E se houver uma audiência marcada, como é que funciona? Gente, na audiência, lá de acordo com o artigo aí, né, com o artigo 843 que a gente mencionou, deverão as partes estar presentes, né, reclamante e reclamado, sejam eles autores, sejam eles empregados e empregadores, independentemente do comparecimento dos seus advogados. Então, o que eu disse? Existe o justo postulante. Está obrigado a constituir advogado? Não. Mas se tiver uma audiência marcada, as partes devem obrigatoriamente estar presentes na audiência marcada, certo? Isso estando representado ou não por advogados. Já mencionei aqui um caso para vocês, onde a advogada chegou atrasada, isso antes da reforma trabalhista, ela chegou atrasada, e aí, ao chegar atrasado, apesar da empresa, o preposto, estar presente à audiência, ele foi chamado e ele não entrou porque ele ficou aguardando a advogada. Ou seja, ele ficou aguardando o advogado e o juiz declarou a revelia porque na hora do pregão, no chamamento, ele não compareceu. Entraram atrasados quando a audiência já estava encerrada. E aí o que houve revelia e houve uma condenação em 180 mil reais aí, num processo que realmente é lastimável essa situação, mas aconteceu. Por quê? Porque, na verdade, a parte deveria ter entrado em audiência, mesmo que tenha havido falha por parte do advogado, a parte deveria ter comparecido e entrado à audiência, certo? Seguindo, né? Então, via de regra, tendo uma audiência marcada, estando representado por advogado ou não, as partes deverão estar presentes, ou seja, reclamante e reclamado deverão estar presentes, certo? Beleza, professor. E nas ações plurimas, se faltar algum trabalhador? Se ações plurimas onde existe mais de um trabalhador, haverá a possibilidade de representação do faltante pelo sindicato. Então, ele fala, não vou conseguir estar presente. Sindicato, você pode ir lá para mim? Aí o sindicato manda um representante, um advogado, para suprir a falta nas ações plurimas. Beleza, professor. Você falou aí, regra aí, né, de comparecimento, você estava falando de preposto. Quem que é o preposto? Preposto nada mais é que um representante da empresa. Quem que é o preposto?
nada mais é do que um gerente ou qualquer pessoa que possua poderes para representar a empresa. E a empresa ela tem a prerrogativa de se fazer substituir pelo preposto. Ou seja, não é que há uma audiência trabalhista, sempre tem que estar presente o dono da empresa. Não, ele pode mandar um representante, ele pode mandar um preposto. É faculdade dele mandar um preposto, certo? A parte, ela é a representação dela, do empregador, no caso, ele pode mandar um preposto, certo? Lógico, tudo que o preposto vier falar, ele, né, em juízo, perante o juiz, em audiência, ele vai o quê? Ele vai vincular o seu representado, né? O representante, o preposto, uma vez que falar alguma bobagem em audiência, confessar algum ato, esse ato ele vai gerar um efeito negativo aí, ele vai vincular aquela empresa ou aquele empregador que veio a constituí-lo como preposto. Então, é muito importante a escolha do preposto. Com a reforma, houve uma alteração quanto à regra de preposto. Antes, havia uma súmula dizendo que o preposto, obrigatoriamente, da empresa, deveria ser empregado. Então, antes da reforma trabalhista de 2017, o preposto, o representante da empresa, era obrigatoriamente um empregado. E isso era comprovado até, né, ele tinha que levar carteira de trabalho, né, ou juntar no processo eletrônico, alguma prova de que ele era empregado. Agora, com a reforma trabalhista, o preposto não é obrigatoriamente empregado, pode ser qualquer pessoa nomeada pela empresa, mas lembrando, ela tem que ter conhecimento dos fatos da empresa. Qualquer informação prestada por esse preposto vai vincular, seja positivamente, seja negativamente, a empresa. Professor, e se alguma parte faltar? Se alguma parte faltar, haverá aplicação aí de situações diferentes, né? Se for uma audiência inicial e faltar o reclamante, arquiva o processo. Se for a empresa, haverá declaração de revelia e confissão quanto à matéria fática, certo? Beleza, professor. E se o empregado faltar, tem alguma justificativa ou a parte faltar? Bom, gente, se o empregado faltar, para evitar o arquivamento, ele pode comprovar o quê? Que faltou, que houve uma falta justificada. Se houve uma falta justificada, o juiz, se verificar, por exemplo, a juntada de um atestado médico, ou a juntada de que o indivíduo estava impossibilitado de se locomover, haverá a redesignação da audiência. Portanto, se por doença ou qualquer outro motivo justificado e devidamente comprovado não for possível o empregado comparecer à audiência, ele vai o quê? Pedir a redesignação da audiência. Mas isso só vai acontecer se ele não for representado por outro empregado ou sindicato. Como assim? Não entendi. Ó, então, eu vou voltar. Tem uma audiência marcada. Falei para vocês, segundo o artigo 843, as partes devem estar presentes à audiência, independentemente dos advogados. Beleza. Digamos que o autor não possa ir. Ele tem duas saídas. Uma, ou ele manda um empregado ou pede para o sindicato representar só para justificar a sua falta, ou dois, ele vai fazer uma justificativa, vai comprovar a impossibilidade de locomoção e comparecimento e haverá redesignação dessa audiência. Então, duas modalidades, duas situações. Oi? Alguém falou aí? Não? Seguindo. Então, o empregado, caso não consiga comparecer na data marcada, ele tem duas saídas. Ou ele pede para se representar por outro empregado que pertence à mesma profissão, ou pelo sindicato. E segundo, se ele comprovar a impossibilidade de locomoção através de uma justificativa plausível, ou seja, fazer aí a comprovação de que não poderia estar presente, certo? E por fim, relembrando, para a empresa, não necessariamente mais, certo?
Isso foi uma alteração da Lei 13.407 de 2017. Estou escutando alguém? Está perguntando? Meu som está baixo. Não? Beleza, professor. Então, aqui, esqueci de passar o material para vocês, fiz bastante explicação aqui. Como eu disse, o preposto, aliás, tem que corrigir aqui, ó, preposto não deve mais ser empregado obrigatoriamente. Normalmente, tá, gente? Normalmente, quem é nomeado para representar a empresa é um gerente, é um empregado de alto cargo para prestar depoimento no lugar do reclamado, certo? Seguindo. Nós falamos da revelia, aqui nesse trecho da apostila falando isso, né? Então, o que é isso? A revelia é exatamente essa ausência, né, da parte que é reclamada, né? Então, a revelia não é apenas pena, ela também é um estado processual, ou seja, é a ausência na audiência marcada pelo Poder Judiciário Trabalhista, certo? Então, a pergunta? Aqui, deixa eu abrir o chat aqui. Opa. Oi, não está abrindo o chat. Pergunta da Maria Eugênia. Poderia ser também uma pessoa que trabalha muito tempo na empresa? Pode sim, Maria Eugênia. Né? Agora, a empresa ela pode constituir como preposto qualquer pessoa, inclusive uma pessoa que trabalha muito tempo na empresa. Na verdade, é até ideal que a audiência, né, seja o preposto, alguém que tenha conhecimento, que saiba como é que funciona a empresa, que represente os interesses da empresa, que tenha conhecimento. Não adianta você mandar alguém que tenha desconhecimento da empresa, que isso aí vai gerar um efeito muito negativo. Ou seja, possivelmente isso aí vai gerar até uma confissão ou até um prejuízo na questão probatória, porque aí haverá, né, havendo aí uma confissão, não haverá necessidade sequer de depoimento das testemunhas. Certo? Então, é até adequado que seja uma pessoa com muito tempo de casa, muito tempo de empresa. Certo? Voltando. Professor, existe outras possibilidades de remarcação da audiência? Existe. A gente está vivendo agora uma das situações onde várias audiências foram remarcadas. Quais são essas audiências? As audiências, tanto a inicial quanto principalmente as de audiência de instrução, elas estão sendo remarcadas por motivo de força maior, que é a pandemia de Covid-19. Então, as audiências, elas estão sendo, principalmente as audiências de instrução, as de conciliação ainda são realizadas por videoconferência. A de instrução estão sendo remarcadas, certo? Por quê? Por causa de força maior. Isso aí é uma exceção, né, às situações onde você poderá remarcar a audiência, certo? Lembrando, vamos falar de novo da revelia, mas vamos falar do artigo, então, agora, do artigo 844 da CLT. Professor, o que fala o artigo 844 da CLT? O artigo 844 da CLT nada mais é do que a explicação quanto ao não comparecimento da audiência. A gente já adiantou aqui, então a gente vai estudar o 844. Beleza, professor? Digamos que não haja justificativa para falta, não seja caso de força maior, não tenha justificado, não tenha se mandado se representar. Quais são os efeitos? Como a gente mencionou, se for falta do reclamante, arquivamento do processo. Se for falta, o não comparecimento for da reclamada, da empresa, haverá a revelia e, consequentemente, a confissão fictícia quanto à matéria de fato.
Ou seja, vejam que os efeitos são diferentes. Enquanto para o reclamante haverá apenas o arquivamento, ele pode acionar novamente o Poder Judiciário Trabalhista. Para a empresa, haverá a revelia e a confissão ficta quanto à matéria fática, certo? Ah, legal, professor. Então, se os efeitos são distintos, são muito mais prejudiciais à empresa. Por isso que antigamente, antes da reforma, antes de definir os honorários sucumbenciais, estabelecer os honorários sucumbenciais, haviam ações, as ações trabalhistas normalmente eram de valores astronômicos. Por quê? Porque normalmente os advogados de reclamante, eles ajuizavam a ação pedindo valores altíssimos, contando que pudesse haver uma revelia, né? Mas hoje, em razão dos honorários sucumbenciais, reduziu bastante os valores das reclamações trabalhistas, evitando essas ações aí que têm por objetivo apenas levantar valores de maneira indevida, certo? Lembrando, professor, então tá, e mesmo que falte e arquive o reclamante, ele vai ter que pagar as custas do processo, salvo se ele for beneficiado da justiça gratuita, certo? E se for a empresa, for faltante, além de vai ter uma sentença possivelmente favorável ao empregado, também arcará com as custas, certo? Lembrando que no caso do reclamante, se ele não estiver gozando de benefício da justiça gratuita e ele levar o arquivamento, o acionamento por parte dele, do reclamante, de uma nova ação, ou seja, arquivou a primeira, paga as custas. Se não pagar as custas, ele é um pressuposto para acionar de novo. Se não estiver gozando de benefício gratuito, o reclamante, para acionar novamente o Poder Judiciário, após um arquivamento de uma ação judicial por falta na audiência, ele só vai poder acionar após o pagamento das custas, certo? Seguindo. Lembrando, né, gente, a revelia que a gente falou quanto à empresa é quando existe apenas uma reclamada. Existem situações que, mesmo a falta da empresa, não importa, não haverá efeitos da revelia. Apesar dela estar ausente, não haverá produção dos efeitos da revelia. Professor, quais são os efeitos da revelia mesmo? É o quê? A declaração de presunção de veracidade das informações ou dos pedidos feitos pelo reclamante. Se forem várias as empresas e uma delas comparecer, não haverá o quê? Presunção de veracidade, ou seja, várias empresas e uma delas faltar. Se elas tiverem interesse em comum, não haverá declaração dos efeitos da revelia. Se versar sobre direitos indisponíveis, também não haverá efeitos da revelia. Se a petição inicial não estiver acompanhada de um instrumento necessário, de um documento importante ou indispensável, também haverá o quê? A não declaração de confissão ficta, né? E se as alegações do reclamante estiverem em contradição com as suas próprias provas. Então, nessas situações, não haverá a declaração de revelia e confissão ficta quanto ao reclamado. Ah, uma alteração, nossa, bem interessante, que agora me lembrei. Gente, esse é ponto importante, tá? O que acontecia antes, tá? Da reforma? Se houvesse a falta da parte, a parte se faltava, ainda que o advogado estivesse presente, o juiz declarava, antes da Lei 13.467 de 2017, o juiz declarava a revelia e a confissão ficta e não aceitava a defesa juntada pelo advogado e nem a presença do advogado. Tá? O advogado poderia até estar presente, mas não geraria nenhum efeito favorável à parte. No entanto, houve uma alteração. A alteração foi no seguinte, o quê? Ainda que ausente o reclamado, mas presente o seu advogado, é aceita a contestação e os documentos por ele apresentados. Então, ainda que a parte falte, mas está presente o advogado, nós vimos lá no 843, as partes têm que estar presentes independentemente de advogado. No entanto, houve a instituição de um novo inciso lá no artigo 844, que estipula o quê? Ainda que a parte esteja ausente, mas esteja presente o advogado, se o advogado estiver presente, o juiz vai receber a defesa, ou seja, vai receber a contestação com seus documentos, ainda que haja declaração de revelia da parte, certo? Isso é bem importante,
Por quê? Porque esse documento de defesa, os documentos serão utilizados para confrontar as alegações feitas pelo reclamante, certo? Ponto bem importante, depois eu vou voltar a explicar, gente, esses efeitos da pauta na audiência é na audiência una ou na audiência inicial. A gente vai ver mais para frente que pode haver audiência de instrução ou a audiência ela é fracionada. Quando a audiência houver mais de uma audiência, se por um acaso houver falta em momento posterior, os efeitos são diferentes. Por quê? Se houver falta... Alô? Alô? Estão me escutando? Tem uma piscada aqui. Se houver falta numa audiência de instrução, não haverá arquivamento por parte do reclamante. Haverá o quê? Uma confissão ficta, ou seja, confissão ficta não, uma presunção de veracidade dos fatos alegados pela empresa. Então, muda os efeitos se houver uma audiência fracionada, uma audiência de instrução. Essa questão do arquivamento para o reclamante é apenas se for o quê? Uma audiência inicial ou audiência una, certo? Substituição processual. Professor, o que é substituição processual? Só para encerrar a aula, nada mais é do que a legitimação extraordinária autorizada por lei a quem pleiteia em nome próprio direito alheio, certo? Ah, beleza, professor. Isso aí é regra? Não, na verdade é exceção. A legitimação extraordinária ela ocorre poucas vezes na Justiça do Trabalho. Dá um exemplo aí de substituição extraordinária. Quando existe aí a defesa de interesse coletivo, né, por uma categoria através de um sindicato. Então, a substituição processual, por exemplo, uma empresa não está pagando o adicional de insalubridade. Ao invés de cada funcionário entrar com uma ação individual, o sindicato entra em nome da categoria, ele tem legitimação extraordinária para, em nome próprio, pleitear direito alheio e fazer os requerimentos para pagamento de adicional de insalubridade. Se ficar comprovado e vier a obter êxito nessa ação, os trabalhadores dessa categoria não precisam entrar com uma nova ação explicando tudo. Não, eles vão apenas executar aquela sentença. Então, isso é legitimação extraordinária. A possibilidade de pleitear em nome próprio o direito alheio. No processo de trabalho, normalmente se verifica isso no processo coletivo, quando o sindicato entra com uma ação em nome dos membros ou integrantes da categoria. Então, a gente para a aula por aqui. Voltaremos à aula a partir da assistência judiciária e justiça gratuita. Gente, dúvidas até aqui? Perguntas? Mais alguém aí? Alô, Carlos, tem alguém aí? A sessão espírita, o professor fala, ninguém escuta. Gente, então, recapitulando, ficou claro a APS, então? Tranquilo? Vocês passam depois isso para os colegas, eu vou colocar lá no Classroom e fica dessa forma, então, pactuado. Lembrando, gente, prazo é prazo e deve ser obrigatoriamente cumprido, tá? Então, dia limite para a APS, dia 23/10, e eu vou colocar o caso lá no Classroom, certo? Tranquilo? Bom, gente, então... Pois é, Mauro, né? A dúvida vem tudo na hora da prova, na prova, né? Certo, gente? Então, agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Vou encerrar a nossa gravação por hoje.